Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo eu quero te convidar a conversar um pouco comigo sobre não é a comemoração, mas o aniversário da data do meu diagnóstico. São 7 anos agora, dia 19. Eu estou postando esse vídeo no dia 16, então eu não sei quando você está vendo, mas falta muito pouco para completar os 7 anos de diagnóstico, né, da minha astenia. E eu gosto sempre de fazer esse vídeo, de gravar esse vídeo, porque é uma forma de eu guardar uma certa memória de como eu fui lidando com isso ao longo dos anos. Nesse ano em particular não está simples lidar com isso, com essa data, né? Eu costumo contar, se você já viu meus vídeos, você já deve ter me visto falar sobre isso, que além do primeiro choque que foi receber o diagnóstico, eu tive um segundo choque, que foi quando eu entendi, caiu a ficha do que era ter uma doença crônica, uma doença que não tem cura, que é o caso da minha astenia, né? E a perspectiva de ter que lidar com ela pro resto da minha vida. Eu acredito, e aí é como eu acredito, que pra gente estar bem, pra gente estar melhor da minha astenia, no convívio com a minha astenia, a gente precisa aceitar. E o processo de aceitação dessas coisas não é simples, não é fácil. Eu não acho que a gente deve se conformar, tipo, tomar uma forma, deixar a minha astenia determinar quem a gente é, né? A gente está para além disso. Apesar da minha astenia limitar muito a gente, em muitos aspectos. Então eu não me conformo no sentido de me entregar e falar, então tá, agora é assim, paciência, fazer o quê? Não, eu tô buscando fazer coisas e viver de uma maneira que preserve a minha vida e que eu conviva melhor com a minha astenia, né? Que eu tenha uma vida com maior qualidade. E dentro disso existe a necessidade da gente ter aceitação, é isso. Mas o que eu vivi nas últimas semanas e o que eu percebi é que essa aceitação ela não é um processo fixo, não é uma coisa que você acorda assim de manhã e aceitei. Recebi o diagnóstico e aceitei. Foi. Não. Isso é um processo que passa pela raiva, que passa pela tristeza, que passa pela inconformidade, e aí até que cai a ficha de isso, tudo bem, vamos tocar, você passa a focar mais nas coisas que você é capaz de fazer apesar de conviver com a miastenia, do que naquelas que você não é mais capaz de fazer, ou naquelas que você gostaria de ser e você não é. Você passa a ter uma visão diferente da coisa. Mas isso não significa que não vão ter dias que você vai ficar irritado ou que você não vai estar legal com isso, né? E isso normalmente acontece comigo próximo à data do diagnóstico, né? Que foi um marco na minha vida. Eu sempre falo isso, foi um marco. Em alguns anos eu passo por essa data mais tranquila, em outros eu passo mais incomodada, assim, tempo passando, né? Tempo passando e as limitações e as dificuldades continuam, elas continuam. E esse ano é um ano um pouco assim, né? Por algumas razões, por algumas situações que vão acontecendo e que eu fui vendo. Mas eu vou falar das coisas positivas que aconteceram nesse ano também, né? De novembro do ano passado para novembro desse ano. Antes eu quero falar da questão tempo. Teve uma época que eu engordei muito e aí eu fui para o Vigilantes do Peso e perdi 20 e tantos quilos. E era interessante que as pessoas sempre me perguntavam a mesma coisa. Quanto tempo levou para você eliminar esse peso? Mas elas nunca me perguntavam quanto tempo tinha levado para eu ganhar aquele peso. A gente se preocupa muito quanto tempo vai levar para resolver a situação. E a gente não para refletir sobre o tempo que a gente levou criando a situação, né? E a miastenia, conviver com a miastenia, traz um pouco isso, de mim para mim mesma, assim, quanto tempo leva, né? Eu ouço muito essa pergunta de pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, estão fechando o diagnóstico, mas quanto tempo levou para você se sentir melhor? Quanto tempo levou para você
aceitar? Quanto tempo levou para você estabilizar os sintomas? Quanto tempo? Como se isso fosse uma fórmula, e não é. E na verdade, esse ano eu tenho a sensação de que quanto mais tempo passa, mais necessário é trabalhar a questão da aceitação, né? Porque parece que algumas coisas que antes não eram tão pesadas começam a ficar mais pesadas, porque elas começam a se repetir. Então, assim, se eu olhar para esse ano de convivência com a minha astenia, esse último ano, foi um ano com coisas muito bacanas, assim. Foi nesse ano que eu vivi a experiência de ter, assim, duas semanas e meia, quase 3 semanas de praticamente remissão. Eu ainda continuava tomando os remédios e a gente decidiu manter os remédios, né? A gente, que eu tô falando, a neurologista, para esperar para ver como é que eu ia me comportar depois. E se mostrou necessário, porque depois eu voltei a ter os sintomas, foi o ano que eu retirei meus dentes, né? E que eu tive uma grande melhora. Foi um ano também que eu me mudei. E isso, apesar de ter me cansado muito, de ter sido um esforço muito grande, foi muito positivo, porque eu tive um ambiente melhor para estar, já que eu estou trancada em casa. Nesse ano também, eu não tirei licença médica, eu trabalhei o ano todo. E isso, assim, para mim era uma conquista, era algo que estava, assim, no radar, né? Se eu vou conseguir permanecer em trabalho. Então, eu estou há mais de um ano trabalhando. Eu voltei a trabalhar em julho do ano passado. Então, na verdade, agora em novembro, já tem 1 ano e pouco que eu estou trabalhando sem precisar me afastar, né? E sem ter grandes problemas. E isso muito em função de eu estar trabalhando em casa, né? De eu fazer trabalho remotamente. Nesse ano também, agora há pouco tempo, eu tive uma junta médica, né? O meu trabalho fez uma junta médica, uma perícia com junta médica. Um médico veio à minha casa, foi feito remotamente, os outros médicos estavam por tela, me vendo por tela, né? Mas tinha um médico aqui me vendo e avaliando essa questão de eu continuar ou não trabalhando. E eu passei na perícia, tipo, não, você tá bem, trabalho remoto, tá legal e tal. Também, outra coisa positiva que me favoreceu, esse ano eu estava trabalhando e fazendo trabalho remotamente e houve um projeto do governo federal e que a instituição que eu trabalho, né, o IBGE, aderiu, que é estabelecer o trabalho remoto, o teletrabalho, como uma forma de trabalho independente da pandemia, e isso me favorece. Não vou entrar aqui no mérito da qualidade do programa e das críticas e dos problemas que isso traz, mas na minha condição, que o deslocamento, que a ida, e não estou falando nem da exposição da pandemia, estou falando de outras questões, sempre me dificultavam permanecer em trabalho, eu continuo trabalhando, isso é positivo, né? E vou poder continuar numa perspectiva de mais tempo em trabalho, porque eu não tenho mais, eu aderi ao programa, então eu não preciso mais, só tem algumas condições, mas enfim, não cabe aqui entrar lá presencialmente, né? Essas são coisas positivas, não teve interrupção da medicação pelo governo federal e isso é muito positivo, né? Porque eu pude continuar fazendo a medicação e estou fazendo a medicação do imunossupressor. Em alguns anos isso ficou interrompido, era bem complicado e agora tá legal, assim, né? E são coisas que eu tô falando porque são positivas, que aconteceram e que me favorecem e me ajudam a estar melhor. Eu fiz o tratamento de fono, por exemplo, que eu precisei parar. E eu já vou falar disso. Quando eu coloquei as próteses, eu comecei a fazer e estava me fazendo super bem,
né? Mas eu acabei precisando parar. E por que eu precisei parar? Porque eu piorei. E aí não tenho como, né, continuar. Além disso, aí começa a coisa da dificuldade, né, que bateu essas semanas aqui. Eu fui confrontada com algumas coisas, assim, foi o ano dos 7 anos de diagnóstico, né, foi o ano que eu mais usei fralda, foi esse ano. E por que usa fralda, né? Eu tenho o controle de fazer as minhas necessidades fisiológicas, né? Eu consigo controlar, não é falta de controle. É o que eles chamam de escape. A musculatura, eu estava outro dia falando com as colegas e falei carpete, né? Carpete, assoalho. Do assoalho pélvico que eles chamam, que é uma musculatura que a gente controla, que precisa ser exercitada, que precisa ser fortalecida. Essa musculatura é do nosso controle, ela pode ser atingida pela miastenia. E como eu fiquei enfraquecida por algumas razões nas últimas semanas e já há bastante tempo, de vez em quando aparece um negócio assim, ela não responde, né? Ela fica fraca, ela não responde. E aí eu tenho o que a gente chama de escape, né? E isso acontece quando eu dou uma risada, ou quando eu vou tossir, ou um espirro, ou faço algum esforço físico, aí dá aquela escapada mesmo, né? E não é que eu tava com vontade de fazer, por exemplo, xixi e tava segurando, não. A minha bexiga ainda tava aguentando, tava lá, e eu sinto vontade, eu vou ao banheiro. Mas não é isso, é um escape, é uma falta de força muscular para manter, né? E qual é a solução para isso? Exercício. Coisa que eu não posso fazer, porque se eu tô fraca e eu faço exercício, cansa mais rápido. Então, assim, e isso é cansativo, sabe? Me cansou essas semanas, assim. E eu acabei vendo que por causa dessas últimas semanas, dos outros meses, foi o período que eu mais usei fralda. Além disso, algumas situações aconteceram e que eu fui confrontada com a questão do eu não consigo. E isso é sempre muito difícil. E a gente tem que, por isso eu falo, gente, tem que fazer terapia, tem que cuidar, tem que orar muito. Porque tem hora que isso cansa, sabe? A nossa veterinária esteve aqui há poucos dias para olhar os nossos animais e foi super legal, foi super bacana. Mas teve alguns momentos que tinha que conter alguns dos nossos animais que ficavam mais revoltados, assim, para ela tirar sangue, né? E não tem como ela tirar sangue se alguém não segurar. Tem alguns animais a gente até tem que pode, mas tem outros que não. Eu fui segurar, né? Eu fui conter. E aí eu fiz. Não é que eu não podia fazer. Eu não devia. Mas eu consegui fazer. Só que isso me trouxe um confronto no dia seguinte de como eu fiquei porque eu fiz. Muito mal. De como eu tremia por dentro porque eu fiz o esforço, né? Uma outra coisa que aconteceu, que mexeu comigo também, é que eu participei do planejamento, da estruturação, de uma parte de um treinamento que a instituição que eu trabalho vai rodar, e estava tudo organizado para eu dar as aulas de princípios de didática, né? Alguns princípios didáticos que a gente assumiu na estruturação desse treinamento. E por causa da pandemia, esse treinamento ia ocorrer de forma online, né? De forma remota, que a gente chamava. Era um treinamento de emergência, formato remoto, as aulas ao vivo, mas feitas remotamente. E eu ia dar essas aulas. E assim, existem algumas coisas que eu gosto muito de fazer na vida. Assim. E muitas delas do meu top 5, assim, eu não posso mais fazer. Eu não consigo mais fazer. E uma delas é dar aula.
E dar aula, gravar vídeo, gravar videoaula, eu posso fazer, eu consigo, não com tanta frequência como eu gostaria, nem me canso muito, mas eu consigo. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando da aula, com o aluno ali, né? Presente. Eu sempre gostei de fazer isso, é algo que, sabe, E aí, eu ia fazer isso remotamente. É a mesma coisa? Não, mas eu ia fazer. E na hora, a instituição decidiu, já vou explicar na hora, a instituição decidiu que vai fazer o treinamento presencial. Até por questões de aproveitamento, para a gente ter um melhor aproveitamento mesmo do treinamento, até porque é um treinamento cascata, então você treinar esse, que vai treinar o próximo, e o presencial favorece a questão do espelho, né, do espelhamento. Quem está sendo treinado está vendo o outro treinar, então fica mais fácil depois de reproduzir, de espelhar. O que é difícil é fazer isso no remoto, né? A não ser que ele fosse dar remotamente, e não é a perspectiva. E aí, o colega me perguntou, eu na hora fiquei até irritada, assim, porque, não sabe que eu não posso? Mas depois eu fiquei grata, porque ele me permitiu. Ele não me excluiu, sabe, de cara por causa da minha astenia. Ele me permitiu, ele me incluiu, ele me colocou na história e falou, olha, tá aqui. É essa situação, agora vai ser presencial, os treinamentos vão ser dia tais e tais, são tantas pessoas. E aí? E eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. E não é que eu não possa porque eu não posso sair, me locomover, não é que eu não possa porque eu não vou aguentar ficar de pé dando aula, ou porque eu não possa adaptar isso. Não, eu não posso por causa da pandemia. São mais de 100 pessoas, né? É uma exposição muito grande, ainda que estejam tomando todos os cuidados. Então, assim, eu não posso. E o que aconteceu com isso? Eu comecei a pensar em como as pessoas estão tocando a vida delas, como as pessoas estão fazendo o que querem na vida delas, e elas estão certas, e eu não posso fazer nem o que eu quero. As pessoas estão tocando, tô podendo, tem segurança, dá para fazer, eu vou viajar, eu vou encontrar fulano, eu vou encontrar ciclano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal, e vamos em frente, vamos tocar, vamos adaptando, vamos fazer. Não, mas eu não aguento mais, eu quero voltar a fazer isso que eu gosto de fazer, e volta a fazer. E é algo que eu preciso e que me faz bem e que eu quero fazer, e aí vai lá a pessoa faz e eu não estou falando que não deve fazer, estão tocando, estão fazendo o que querem da vida. Mas eu não posso, né? Não dá. E aí, assim, essas coisas mexeram muito comigo nesse momento, né? E aí eu pensei, cara, 7 anos nessa pendenga. 7 anos. Eu conheço pessoas que estão há 20, pessoas que estão há 10, pessoas que estão há meses. E assim, nesse momento o tempo pesou. Eu falei, nossa, mais um ano, né? Mais um ano construindo e buscando adaptar e conviver com ela, mas na verdade em alguns momentos ela bate forte dizendo assim, você não vai fazer o que você quer, ou o que você gosta. E aí eu fiquei meio... eu tô bem. Eu tô falando essas coisas, mas se eu tô falando é porque eu já tratei elas, assim, né? Eu tô bem. Eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer e que eu posso fazer e dentro de um limite aí, né, que está imposto por ela. E mais uma vez falando, tentando ampliar esses limites, devagar, com calma, mas tentando ampliar. Mas é isso, sim. Talvez seja o maior desafio hoje para mim.
Quando a gente tem o diagnóstico, a gente pensa na crise miastênica, a gente pensa na alimentação, a gente pensa na medicação, a gente pensa no pedir ajuda para o outro, a gente pensa em como as pessoas vão pensar essas coisas, mas com o passar do tempo, o maior desafio hoje para mim é lidar com como eu penso de mim mesma, né? Eu outro dia estava falando aqui em casa e estava falando, sabe, eu tô com a unha grande. Eu botei um vídeo outro dia no Instagram e a pessoa fez um comentário, me mandou um comentário que a minha unha apareceu e que ela estava enorme, a unha do meu pé. Ah, Jesus. E aí eu estava falando isso, acho que eu não corto a unha porque eu não quero. Porque eu gosto de ficar com unha de gavião. Ah, que um dia eu deixo de tomar banho é porque eu não quero tomar banho. Assim, e é algo que não tem como eu jogar isso pra pessoa, sabe? Não tem como eu cobrar isso dela, é isso, é o que eu vivo, é a minha histeria, é com o que eu convivo. Então sim, já cortei a minha do pé, da mão ainda não vou cortar. É porque exige muito. Sabe? Exige muito, é um pouco de escolha, é uma escolha, às vezes, que me soa cruel, assim. Fazer uma conta para tomar o banho e para cortar a unha e saber que eu vou ficar o resto do dia arriada, cansada e dormindo. É uma conta estranha, né? E aí o que eu espero para daqui para frente, assim, a gente vai chegar final de ano, eu vou ter um período de férias agora, porque eu dividi as minhas férias, então eu pretendo dar uma recuperada. Estou envolvida em projetos no meu trabalho que me encantam muito e que eu fico feliz, assim, então eu pretendo me manter trabalhando no próximo ano, não precisar de licença, se Deus quiser. E é isso, tá no lucro, assim. Eu me sentindo melhor, eu pretendo falar com a Débora, que é a fono, né, que estava me acompanhando. Continuo fazendo a terapia, continuo tomando a medicação e seguir em frente, né, entendendo que a gente tem o direito. Se a gente não tem a possibilidade de fazer nem o que a gente ama fazer, a gente está limitado nesse sentido, a gente valorizar que não nos excluam, que nos permitam dizer eu não consigo fazer. E a gente focar realmente naquilo que a gente consegue, né? E buscar estar bem, Eu acho que é isso. Buscar estar bem, independente dessas coisas todas. Nem sempre é fácil. Espero que não tenha ficado muito down o vídeo, eu acho que ficou. Mas assim, é isso, né? 7 anos. Não é mole não, gente. Não é mole não, como diz a minha amiga Zeni. Não é mole não, Chica. 7 anos. Mas eu espero no próximo ter melhores notícias. Bom, obrigado por você ter assistido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para o canal continuar crescendo. Agradecer a todos que estão inscritos. Dê um like, faça o seu comentário, isso ajuda o canal a crescer. E na quinta-feira a gente vai começar a conversar sobre corticoide, retirada de corticoide. Eu tenho conversado muito isso com o grupo do WhatsApp, então eu estou querendo fazer uma série de vídeos sobre isso, tá bom? Bom, mais uma vez, obrigado por você ter assistido, um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.